Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Eu sou a professora Larissa Cabrini Morgato, também sou tradutora, formada na Universidade de Bolonha, mestre pela mesma instituição, que é a primeira universidade do mundo ocidental, em literatura italiana medieval. Como você pode ter já imaginado, eu sou apaixonada pela cultura italiana desde sempre, e se você está aqui, eu aposto que você também é. Talvez você seja descendente de italianos, ou talvez você não tenha nenhuma ligação com a Itália no seu sangue, mas você provavelmente gosta muito da língua e da cultura italiana, que não por acaso é o assunto nosso hoje desse vídeo, em que nós vamos fazer uma breve introdução à língua da Itália, à história da língua italiana, seguindo o que está nesses manuais aqui do professor Riccardo Tesi, da Universidade de Bolonha, que foi meu professor. E nós vamos ver então quais são os elementos que constituem a formação e a criação dessa língua, que muitos podem pensar que é uma língua que existe desde sempre dessa forma, que sempre foi a língua falada pelos italianos, desde, por exemplo, a Constituição do Reino da Itália em 1861, mas na verdade não é bem assim. A gente vai ver, por exemplo, já vou antecipar um spoiler aqui para vocês, a gente vai ver que o italiano só se afirmou como língua nacional há pouquíssimo tempo. Pois é, vamos ver tudo isso juntos. Então, fica nesse vídeo, já se inscreve no canal e vamos lá. Bom, então, como muitos sabem, é bom sempre, porém, lembrar, o italiano é uma língua neolatina. Significa o quê? Que ele deriva do latim. Isso, com certeza, você já ouviu falar, porque na escola a gente comenta, né? O português, o italiano são línguas que vieram do latim, tudo bem, mas o que eu quero que vocês lembrem quando vocês pensam nisso? Eu quero que fique muito claro qual é a variedade do latim que deu vida ao italiano. Não foi a variedade mais prestigiosa, mais culta, aquela do Senado, aquela das belas letras, dos eruditos, não. O latim que deu vida ao italiano foi o latim chamado vulgar, porque era o latim do vulgo, do povo. Então, era o latim dos soldados, dos trabalhadores, das pessoas humildes. E como se deu isso? Bom, a partir do fim do Império Romano, aconteceu uma fragmentação política em muitos reinos, e cada um deles desenvolveu a própria forma linguística que deu vida àquilo que depois foram os dialetos. E aí tem uma questão muito interessante, porque muita gente me fala assim: Lari, me conta, como que é os dialetos? Lá na Itália, são variações do italiano, por exemplo, muda um pouco o sotaque, mudam alguns termos, e eu falo, nada mais errado do que pensar dessa forma. Porque os dialetos, assim como o professor Riccardo Tesi deixa muito claro, os dialetos, eles são verdadeiras línguas com a própria gramática, com a própria morfologia, com a própria sintaxe, com, enfim, tudo aquilo que uma língua precisa para ser reconhecida como uma língua verdadeira. E, claro, um desses dialetos era o dialeto toscano. E aí talvez você já ouviu falar que o italiano vem do dialeto toscano. E por que isso? Porque lá na Idade Média, três autores que são chamados de Triplice Corona, a coroa tríplice, que são Dante, Boccaccio e Petrarca, esses três autores, eles tomaram uma decisão revolucionária. Na época em que todo mundo só aceitava, todo mundo que era culto só aceitava escrever em latim, eles que eram estudiosos, que eram cultos, disseram: nós vamos escrever na língua do povo. Eles fizeram essa escolha democrática
e inventaram uma língua a partir desse momento. Por quê? Eles escreveram tão bem, eles escreveram textos que circularam de uma forma tão vasta que a língua que estava ali passou a ser considerada língua italiana, por mais que a Itália ainda nem existisse e fosse só um sonho, já sonhada, por exemplo, por muitos autores como Dante. Então, a gente tem que lembrar desses fatores, que o italiano que a gente conhece hoje, durante séculos, ele não foi falado pela maior parte da população italiana, ele foi uma língua literária. E aí, o que acontece? Em 1861, fazendo agora um salto para frente, em 1861, a Itália se unifica e, como diz o professor Tesi aqui, ele nos fala o quê? Que só 10% da Itália falava italiano. Olha isso, gente. Em 1861, só 10% da Itália falava o que hoje a gente considera que é o italiano. Mas vocês vão ficar ainda mais assustados quando eu contar para vocês que foi apenas na década de 80, ou seja, ontem, para quem, como eu, nasceu na década de 80, foi só na década de 80 que mais da metade da população italiana passou a falar habitualmente italiano e não dialeto, porque até a década de 80 a maior parte da população italiana falava na vida cotidiana dialeto e não a língua italiana, que só se difundiu mesmo como? Com a instituição da escola pública para todos, com os jornais, com o rádio, com o cinema e principalmente com a televisão. Foram os meios que democratizaram o conhecimento da língua italiana e tornaram o italiano a língua nacional do bel paese. E aí, gostou desse resumo? Eu poderia contar para vocês vários outras passagens dessa história fantástica, e eu vou fazer isso mais para frente. Hoje eu queria apenas fazer uma introdução e contar para vocês esses elementos incríveis de uma língua que é um bebezinho, né, gente? Década de 80, que passou a ser falada pela maior parte dos italianos. Então é isso. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu imagino que você tenha ficado muito surpreendido com a informação de que só a partir da década de 80 a maior parte da população italiana passou a falar italiano. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Se inscreve no canal e me siga para mais também no Instagram. O perfil é Larissa Morgato Literalissa, com 2 T's. Um beijo.